Recebendo nos estúdios a pedagoga Ediane, né? Ela que é a coordenadora pedagógica de educação infantil do município de Sorriso, professora Ediane Colossi. Posso chamá-la de professora, né? Pode, Sempre com certeza. Professora. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Nosso convite para a coordenadora Ediane aqui hoje é para a gente falar um pouquinho sobre volta às aulas. Algumas ainda escolas estão esperando, até hoje alguém perguntou aqui, né? Até 4 de março, a gente conversou com a secretária Lúcia, a expectativa de retomar em todas as unidades a aula. Mas, para a Ediane, a conversa hoje é em relação à adaptação das crianças. O que é importante? Quais aspectos têm que ser observados nesse sentido, professora? Bom dia à equipe aqui, bom dia a todos os radioouvintes também. Bem, o que a gente sempre fala, né, que o início é sempre difícil para a criança, né? Porque estar na escola, na verdade, não é uma opção da criança, é uma opção dos pais. A criança talvez não quisesse. Isso. Então, assim, para que ela esteja bem, para que ela fique bem, os pais precisam fazer esse preparatório antes, né? Conversar com a criança em casa, explicar que vão para um outro ambiente, que não é o ambiente da casa, né? O ambiente familiar, que vão estar com pessoas que não são as pessoas do convívio normal, né? Que é uma professora, que é uma pessoa diferente, que lá vai ter outros coleguinhas, e estimular as crianças a gostarem do ambiente. Uhum. Porque tem a parte em que a família, né, colabora e tem a parte em que a escola colabora. Então, a parte da escola é o quê? Acolher bem essas crianças e essas famílias também, né? Esse ano a gente teve o calendário escolar 2 dias, né, já organizado para receber as crianças e os pais antes do início das aulas, para que os pais pudessem conhecer o ambiente escolar, levar as crianças para conhecer também e também para conhecer a professora. Porque isso traz mais segurança para a família, quando eles sabem com quem eles vão deixar e em que lugar a criança vai estar, né? Então, isso traz uma segurança maior para a família, que automaticamente vai transferir para a criança. E a criança também se sente mais acolhida pelo fato dela já estar naquele ambiente junto com a família. Então, ela já recebe esse ambiente de uma forma, com um olhar diferente. É só uma visita esse primeiro momento? Isso. É uma visita, uma reunião, né? A professora conversa com os pais um pouco e deixa as crianças e os pais explorarem um ambiente da escola, né? Para que eles se apropriem daquele lugar. Muito bem. No geral, os problemas, eles têm solução fácil dessa adaptação das crianças, professora? Sim, tem fácil, porque é um momento que todo mundo passa, né? Inclusive a gente, enquanto adulto, quando vai até para um emprego novo, né? A gente também tem esse período de adaptação, de reconhecer o ambiente. Para a criança não é diferente. É muito tranquilo também. A questão é que precisa ter muito acolhimento por parte dos professores e também muito diálogo por parte da família, né? Os primeiros dias, tem alguns que já entendem o processo e que aceitam numa boa. Tem aqueles que são um pouquinho mais resistentes, né? E que choram um pouquinho mais. Mas isso faz parte, né? É normal para toda criança isso. A família pode contribuir, como a senhora já disse, levando nessa visita, que em algumas instituições, a maioria já aconteceu, né? Sim. Vai ter ainda nessas que ainda não começaram ou não? Sim. Essas que não começaram, a gente vai providenciar para que eles promovam um momento antes, né? Para que possa estar tendo esse contato inicial com a escola, né? Mas com a família presente. Nós tivemos uma situação, eu não sei se a senhora atua também nas creches, é seu trabalho, semana passada, e a pessoa que mandou aqui o recado agora está novamente questionando, perguntando o seguinte: se deixar uma criança com menos de 2 anos ficar de 1 a 5 horas sem comer nada, de 1 às 5, aliás, sem comer nada, e sem a fralda limpa, ou colocar a fralda limpa por cima de uma fralda suja, se isto seria acolher bem, a pergunta da pessoa. Foi um fato que ela nos relatou aí que teria acontecido. Olha, o que é normal para os primeiros 15 dias, até, vamos dizer assim, até 1 mês de aula para os bebês, né? Porque eles estranham muito o estranhamento da pessoa que vai lidar com eles, e por isso esse contato anterior é importante. Mas é normal eles não quererem se alimentar, né? Por conta de a comida ser uma preparação diferente também, o tempero diferente, né? As nossas creches todas, elas são
elas têm o cardápio feito pelas nutricionistas, né, que acompanham também. Alimento adequado para alimento criança adequado para cada faixa etária, isso mesmo. Certo. Então, tem a refeição própria para os bebês, do berçário 1, que é até 1 aninho, e tem a alimentação própria para o berçário 2. E depois tem a alimentação para maternal 1, maternal 2 e pré, que daí é diferente. Então, elas têm esse acompanhamento, elas fizeram, inclusive, esse ano já, uma capacitação para as cozinheiras, né, para saberem como manusear, como lidar com essa alimentação e como servir também para as crianças. Certo. Né? Isso tudo é acompanhado pela sua equipe, professora? Sim, a gente está a todo momento nas creches fazendo esse acompanhamento. Esse caso aqui chegou a ser relatado para vocês de alguma forma? Não, esse não conhecia. Chegou para nós aqui que essa criança teria tido a fralda limpa colocada em cima da fralda suja. As pessoas que cuidam desses bebês recebem esse tipo de treinamento, de orientação? Sim, a gente tem na sala de aula uma professora, né, com formação, e temos mais 2 estagiárias, no caso dos bebês. Certo. Tanto o berçário 1 quanto o berçário 2. Para os demais é apenas uma estagiária, né? Mas elas recebem sim formação, inclusive a gente tem o centro de formação, né, o CENFOR, que trabalha tanto com a formação do professor quanto com a formação do estagiário. Qual é a sua ideia com relação a esse caso específico? O que essa pessoa deve fazer? Ela parece que está se sentindo incomodada com o que aconteceu. Olha, a primeira coisa que ela deveria fazer é procurar a equipe gestora da unidade em que a criança dela está. Né? Então, ela precisa ir conversar com a diretora, com a coordenadora, e se elas não resolverem, né, a situação, elas podem estar vindo na secretaria conversar também. Mas eu acredito que a equipe gestora está bem preparada para receber as famílias, para ter esse diálogo e para explicar o que está acontecendo. Porque pode ter sido uma eventualidade. Importante a gente falar também que o horário, né, que a gente atende as crianças, é importante que os pais estejam atentos a isso, que vão buscar as crianças no horário previsto, né? Porque o que acontece? Os nossos professores, eles também cumprem horários. Então, o horário das 7 às 11, da 1 às 5, né, das 13 às 17. Então, quando o professor sai, as crianças ficam com o estagiário. Então, por isso, o horário de retirar as crianças às 17 horas ou às 11 horas. Os pais que cumprem esse horário dificilmente vão ter esses problemas. Mas os que se estendem muito, a estagiária vai ficar sozinha. E, às vezes, ela não está conseguindo ainda organizar o seu horário por conta de ter muitas crianças dentro da sala, né? Para que ela possa fazer a troca ou coisa nesse sentido. Mas, assim, eu acredito que se ela for na escola conversar, ela vai ter alguma resposta, sim. Tá. São 11h15, vou pedir licença aqui para a professora. A gente precisa encerrar com as TV Cidade Verde e SBT, que vinham nos transmitindo até aqui. Vão seguir com suas respectivas programações a partir de agora. E a gente segue com a Voz do Povo pela Rede TV, pela Sorriso FM, é claro, aí no seu radinho e pela nossa live também. Tchau, tchau, pessoal. Boa segunda e uma excelente semana a todos. Vou voltar com a professora aqui. A pessoa está insistindo. Ela disse que a senhora não respondeu se é normal, que ela quer saber se é normal a criança ficar sem comer esse período todo e que a senhora teria falado só do cardápio e não teria respondido a pergunta. É normal que as crianças rejeitem a comida, né, nos primeiros dias. Por estranhar o cardápio, talvez. Isso. Até propriamente pelo tempero, às vezes ser diferente do que ela tem em casa, né? Então, é uma adaptação também. Com certeza, isso é normal. E não sou eu, enquanto pedagoga, que vou falar isso, mas se conversar com um pediatra, ele vai passar a mesma orientação. Muito bem. Não era nem essa pauta com a senhora, apenas que a pessoa insistiu nesse momento aqui. A gente estava falando era da adaptação, mas faz parte também das crianças. Sim, com certeza. Se por acaso a família... Como é que a família vai ter certeza que a criança está adaptada? A escola dá um feedback para eles, para os pais, para os familiares? Sim, sempre é orientado, né? Nas nossas formações anteriores ao início do ano, a gente sempre passa as orientações, né, as nossas reuniões com as coordenadoras e também com os professores, né, que mantenham esse diálogo constantemente com a família, né, sempre que possível, claro, para que essas questões sejam resolvidas, né, que a família se sinta segura de estar lá e saber o que está acontecendo com o seu filho. Porque toda mãe tem essa preocupação, né?
Então, é só mesmo um diálogo com a escola. Eu acredito que indo para a escola e conversando com a equipe gestora vai ter o retorno que precisar. Todo momento tem alguém que seja responsável, que possa atender Sim. em todas as escolas? Sim, tem. Sempre tem. A equipe gestora, ela não se ausenta no momento que o professor sai, ela sempre permanece, né? Ou a diretora ou a coordenadora, sempre tem alguém ali. Muito bem. Tem algum tipo de problema que vocês costumam ter por lá nesses períodos, com mais frequência, professora? Olha, uma coisa que a gente costuma observar muito nesses primeiros 15 dias de adaptação é com relação à mordida, né? Eita. Mordida, porque o que a criança faz? Ela não tem como se defender e ela se sente ali num ambiente que ainda está desconfortável para ela. Então, o que acontece? Algumas ficam agressivas, elas mordem. Elas né? mordem professor, Morde. os coleguinhas? Geral. Quem tiver pela frente. Quem tiver pela frente. E como é que a família pode contribuir para que isso não aconteça ou não tem como, professor? Olha, infelizmente não é uma coisa que depende da gente, depende da criança. Né? Porque é um sentimento que a criança expressa, é a emoção, é o sentimento dela. E a gente nem pode prever quando isso vai acontecer e com quem vai acontecer, né? Maria. Então, o que é importante, como eu disse já anteriormente, esse diálogo com a família, né? Esse diálogo da família com a criança, esse conversar, acalma a criança. Então, evita esse tipo de atitude dela mesma, né? Porque é uma forma de expressão dela. E é natural isso. A gente que precisa saber lidar isso. Isso, exatamente. Nós adultos em geral, né? Com certeza. O que mais, professora? É importante a gente dizer nesse momento para os pais, para as mães, para quem está nos ouvindo nesse momento de reinício das atividades nas escolas. Eu pediria assim que os pais tenham muita paciência, né? Como a gente pede também para os professores que tenham paciência com as crianças, porque nem sempre eles sabem expressar o que estão sentindo, né? E aí, às vezes, é pela mordida, ou às vezes é por não querer se alimentar. E isso tudo é muito natural do ser humano, faz parte do processo. Né? Mas que os pais assim sejam pacientes com os seus filhos e que sempre procurem manter um bom diálogo com a unidade, né? Com a professora, com a gestão da equipe gestora, né? Porque eu acho que isso é fundamental. O objetivo da educação infantil é sempre ter um olhar para que a criança esteja bem, né? É para que a criança fique bem, para que a criança tenha bons estímulos, né? Porque a gente é uma instituição de ensino. Nós não somos apenas cuidadores. O cuidar e o educar, eles não se separam, né? A gente também cuida, mas a gente também ensina. Então, que os pais tenham essa consciência, né? E que procurem ter entendimento. Se a criança... Ninguém gosta que o seu filho chegue em casa mordido, né? Ninguém gosta. Claro que não. E a gente, enquanto profissional, a gente também se sente mal com a situação. Mas é como eu digo, não é uma coisa que a gente consegue prever. A gente não consegue adivinhar quando a criança vai ter aquela atitude, né? E qual sentimento a criança está tendo naquele momento. Porque nem todos expressam assim de uma forma que a gente pode visualizar. E agora, nesse início, as professoras ainda não conhecem muito bem os seus alunos. Então, até eles entenderem que aquele gesto ou que aquela atitude significa alguma coisa, demora um pouquinho também, né? Muito bem. Importante que, se tiver dúvida, procure as equipes para conversar, né, professora? Com certeza. Com certeza. Que bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui, professora Ediane Colossi, né? Coordenadora pedagógica da Educação Infantil. A Sorriso FM está à disposição também da sua equipe para ser um canal de informação para a nossa comunidade, professora. Obrigada, nós agradecemos também.